Olá, sejam bem-vindos ao Intermodal Cast, o podcast oficial da Intermodal. No episódio de hoje, vamos falar sobre geopolítica nos dias atuais e as oportunidades para o comércio exterior. Para esse bate-papo, eu trouxe uma profissional que vocês não vão se arrepender de ficar aqui com a gente até o final. Convidamos a Márcia Nijaim. Ela é representante regional da Apex Brasil no escritório de São Paulo. Desde 2005, a Márcia dedica a carreira à Apex Brasil, contribuindo para o desenvolvimento e execução de projetos voltados para a competitividade no cenário internacional, fazendo promoção comercial, internacionalização de empresas e atração de investimentos estrangeiros. É um bate-papo imperdível, tenho certeza. Márcia, seja bem-vinda ao Intermodal Cast. Muito obrigada, André. É um prazer estar aqui com você hoje. Bom, eu queria que você começasse se apresentando e falando para a gente a missão da Apex, né, para o Brasil, para o empresário brasileiro. Bom, vamos lá. A Apex é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos. É uma agência que é ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né? E a gente tem um papel de fazer a promoção das exportações do Brasil de produtos e serviços, então levar o melhor do Brasil para o mundo, mas também o trabalho de atração de investimentos estrangeiros para o nosso país. A Apex atua em parceria com os ministérios, né, com as agências federais, mas também com as instituições no âmbito estadual, e os parceiros privados, federações de indústria e por aí vai. Então, é um trabalho de promoção do Brasil lá fora, mas também de atração de investimentos aqui para o nosso país. E eu faço parte do escritório da Apex para a região Sudeste, que fica sediado aqui na cidade de São Paulo. Bom, mas olha só, você estava me comentando um pouquinho aí da atração, né? Você falou de atração de investimentos para o Brasil. Como é que está isso hoje, Márcia? Conta um pouco para a gente como é que está o interesse dos empresários de fora para os produtos e para as ações brasileiras, os serviços e produtos brasileiros, e como é que está também o cenário das empresas brasileiras que têm interesse na internacionalização. Então, a gente está vivendo um momento agora bastante peculiar, né, com toda essa crise global que foi iniciada pelo tarifaço, mas o Brasil, nos últimos anos, eu posso dizer que nos últimos 10 anos, tem sido um país de forte destino de investimentos estrangeiros. A gente está sempre ali nos top 5 como destino de investimento, em diversos segmentos, e agora com essa rearrumação, né, da geopolítica, a gente vai precisar acompanhar e ver como que não só o comércio internacional, mas também as estruturas de investimento vão se dar, porque naturalmente num período de incerteza as empresas têm uma tendência de serem mais conservadoras e esperar um pouco para ver como que o cenário internacional vai se colocar, né? Então a gente Uhum. está de olho nisso aí também. Bom, você tem bastante tempo de Apex, estava falando que são 20 anos, não é isso? Completo 20 anos no mês que vem. Eu queria que você comentasse quais são os maiores desafios que as empresas brasileiras enfrentam quando elas resolvem se inserir no mercado internacional, né, em termos de competitividade, o que é possível fazer para superar esses desafios, né? Bom, os desafios são muito grandes, mas as oportunidades também, né? Se você olhar um pouco o cenário brasileiro, no ano passado a gente exportou cerca de 340 bilhões de dólares, importamos algo em torno de 280 bilhões de dólares, com uma balança comercial aí de 600 bilhões de dólares. Então, a gente vem crescendo muito nos últimos 10 anos, mas as exportações brasileiras ainda elas estão muito focadas em poucos segmentos. Então, a gente é muito forte na exportação das commodities agrícolas, nas commodities minerais. Se a gente pegar ali quase 50% da nossa pauta exportadora está concentrada em 6, 7 produtos. Então, a gente precisa ainda diversificar essas exportações. E para as grandes empresas, o comércio internacional ele é mais fácil de desbravar, vamos dizer assim. Para o pequeno já é um pouco mais complicado. E é aí onde a Apex atua. E a Apex, ela, no ano passado, ela apoiou cerca de 20, 21 mil empresas, a maior parte de micro e pequeno porte. E por que para a gente é importante trabalhar com esse nicho de empresa? Além de ser as que mais precisam de apoio, as micro e pequenas empresas são as que mais empregam no Brasil, né? Então, elas fazem parte de um número grande da geração de emprego, e as empresas que exportam são as empresas que conseguem se tornar mais competitivas, inclusive no mercado nacional. Porque quem exporta tem contato com
uma concorrência maior, com novos clientes, com novos insumos, com novas cadeias produtivas. Então, exportar é bom para o negócio da empresa que também quer atuar no Hum. Brasil, além de ser uma nova fonte de receita. Quer dizer, você poder ter também, como uma fonte de receita, um outro mercado é bastante interessante. Então, a gente apoia essas empresas e o nosso apoio ele está muito voltado desde aquela empresa que ainda não exporta, Hum. né, que, por exemplo, pode entrar nos nossos programas de qualificação. A gente tem um PayEx, que é um programa totalmente gratuito, que ele está acessível em todas as regiões do Brasil, onde a gente auxilia a empresa a entender tudo que ela precisa fazer, como que ela precisa se estruturar para começar o seu processo de exportação, de internacionalização, até outras plataformas, como, por exemplo, a realização de feiras que a Apex faz, projetos compradores, quando a gente traz o comprador do exterior para vir para o Brasil, para participar de rodadas de negócios com as empresas brasileiras. A gente atua também, por exemplo, com inteligência de mercado. Então, a Apex hoje tem uma estrutura importante, uma equipe de 25 a 30 pessoas em Brasília fazendo inteligência de mercado internacional, além dos nossos escritórios no exterior. Hoje a Apex tem 6 escritórios no Brasil, já incluindo a sede, mas 12 operações fora, onde a gente atua como radar, captando oportunidades e também prestando serviço para as empresas que queiram dar um passo e já fincar um pé no mercado lá fora, né? Então, esses são os poucos é um pouco do desafio, né, Uhum. do que a empresa precisa saber, mas também do apoio que a Apex pode fornecer para aquela empresa que ainda não exporta e também aquelas que já exportam e queiram ampliar suas exportações ou abrir novos mercados. Olha, nossa, é muita coisa, é muito desenvolvimento. Você que tem essa experiência internacional e eu li na sua biografia que você já lidou com mercados em 25 países, né? Como que você vê a evolução ah, das questões geopolíticas, né? Nesse tempo em todo que você está atuando, especialmente nesse momento mesmo que a gente está gravando aqui o videocast, que a gente está vivendo o tarifaço do Trump, quer dizer, houve outros momentos em que também teve uma política de tarifa que acabou mexendo, trazendo uma certa incerteza. Como é que você viu a evolução disso nesse tempo todo que você atua em mercados internacionais? Olha, André, a gente vive um cenário assim que eu acho que a gente não via desde da época da Grande Depressão em 1930, né? Quando o governo americano também estabeleceu tarifas e para proteger sua indústria local, e isso não acabou bem, né? Era uma época que a gente não tinha esses organismos internacionais, né, como a OMC, o FMI, e houve uma retaliação de outros países que só agravou a situação da economia e gerou uma recessão global, né? Então a gente está vendo aí uma série de medidas que os Estados Unidos estão tomando para impulsionar, né, a sua economia local, para reindustrializar, né, num combate muito forte com a China, com ações que às vezes podem parecer contraditórias entre elas, a gente não sabe exatamente como que isso vai dar, né? Então, quando você olha, por exemplo, né, que todo mundo fala, o iPhone vai custar o dobro, o triplo do preço agora para comprar nos Estados Unidos, é porque as cadeias são globais, né? Então, É. os países, inclusive os Estados Unidos, cresceram usufruindo da Essa globalização, diversificação né? do supply chain, É. né? Quando os países eles são competitivos e eles produzem aquilo que eles são mais competitivos e todo mundo, ou uma grande maioria, vamos dizer assim, se beneficia, né? Então, como é que você hoje vai é, é, produzir um iPhone nos Estados Unidos? As pessoas vão pagar para o dobro, o triplo do preço. Então, são questões assim complicadas que a gente precisa ver como que vai se dar, né, ao longo do tempo. Acho que ainda é um pouco precoce para a gente ver, mas uma coisa é certa, ah, veremos aí disrupção, né, Uhum. em cadeias produtivas. Ah, o mundo está bastante pessimista com a possibilidade de ver uma recessão global e a gente precisa estar monitorando para ver como que a gente vai reagir a esses desafios e eventualmente também algumas oportunidades que possam aparecer, mas deixando aqui muito claro que guerra comercial, o que a gente está vendo no momento não é oportuno para ninguém e mesmo aqueles ganhos pontuais que possam acontecer, eles podem ser bastante desafiadores para todo mundo, né? Então a gente tem um pouco de cautela de ver como que isso vai
se desenrolar aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Não, é importante que você diga isso, porque no final das contas, né, fica todo mundo com bastante receio, mas alguns setores podem ver oportunidades e isso pode, vamos dizer assim, criar novos caminhos, né, na ordem do comércio internacional. Você acha que isso vocês têm vários estudos, né? A Apex tem estudos, tem pesquisas e estratégias para nortear essa internacionalização das empresas, para ajudar as empresas que querem fazer seu processo de internacionalização e também algumas que querem vir para cá. Como é que o que que vocês têm de programas hoje que possam ajudar as empresas brasileiras a atuar fora do Brasil? Veja, a Apex, ela, né, é uma agência que foi criada há bastante tempo, a gente tem mais de 20 anos de existência. Eu me lembro quando eu entrei na agência, a agência era bastante diferente do que é hoje. E a gente tem uma prática, né, desde aquela época eu já via isso, de estar na vanguarda, criando programas que pudessem auxiliar as empresas de uma forma diferenciada. Então, em 2008, por exemplo, a gente criou programas na área de sustentabilidade, já vendo que os requisitos, né, quer dizer, as barreiras não tarifárias voltadas, por exemplo, para padrões de compra na área de sustentabilidade seriam uma dificuldade no comércio internacional. Então, já naquela época, a gente começou a desenvolver programas nessa área, a gente e continua, né? A gente tem programas na área, por exemplo, de design como instrumento de inovação para aumentar a competitividade de empresas que já exportam, de forma que elas possam melhorar seus produtos e seus serviços. A gente continua com esse tipo de iniciativa. Nesse momento assim de crise, né? A gente tem monitorado e já desde o ano passado, com a possibilidade da nova eleição do Trump, a gente viu por exemplo, nos Estados Unidos, uma procura muito grande de varejistas na área de produtos de consumo que procuraram a agência por meio do nosso escritório nos Estados Unidos para identificar como que o Brasil poderia fornecer mais produtos para as suas redes Uhum. de varejo nos Estados Unidos. Então, lá, um ano atrás, a gente começou a trabalhar com essas empresas, algumas até que a gente tinha tentado no passado e não conseguia, porque eles já vislumbravam a possibilidade de diversificação de compra da China, buscando novos fornecedores. Então, papel nosso também é dar continuidade às feiras, aos projetos compradores, né, às missões comerciais, mas também olhar essas oportunidades que os nossos escritórios identificam e a gente preparar as empresas para estarem frente a frente com esses compradores que muitas vezes têm demandas de compra muito específicas, né? Então, eles normalmente passam para a gente quais são os critérios de certificação, por exemplo, de pedido mínimo, às vezes até de preço também, Olha. né? E como que a gente pode, no mercado brasileiro como um todo, né? Aí eu trabalho junto com os meus colegas nos outros escritórios, a gente tem um escritório em cada região do Brasil, além da nossa sede em Brasília, para a gente identificar empresas que atendam aos requisitos desses compradores, né? Então, é o nosso papel também atuar localmente, não apenas em Brasília, mas Sim. localmente com os setores produtivos, para a gente identificar essas oportunidades. Então, esses programas são muito importantes para a gente ter uma rapidez, né, no atendimento do comprador, que se a gente não responde, ele vai buscar o Sim. produto em outro mercado, mas também, por outro lado, de ter a empresa certa, pronta para atender aquele pedido. Então, para você ter uma ideia, a gente fez um programa nos Estados Unidos no ano passado, onde a gente levou quase 30 empresas para fazer uma rodada de negócios com o comprador lá fora. Todos os produtos tinham competitividade, não apenas na qualidade do produto, mas também no preço, e a gente tinha uma dificuldade no frete. Então, a parte logística para os Estados Unidos é um desafio. Aí, voltando um pouco para a sua primeira pergunta, né? Onde depois da pandemia os fretes para os Estados Unidos cresceram bastante, né? Onde a gente tinha ali $1.800, $2.500 para um container, e às vezes subindo para $7.000, $8.000 um container, muitas vezes inviabilizando a venda para um desses varejistas, né? Então são coisas que a gente precisa estar sempre preocupado, não apenas ali com o dia a dia nosso, as rodadas, as feiras, os projetos, mas também está ligado em outras perspectivas que vão impactar a competitividade das empresas para mercados específicos, né? Quais são os setores que mais têm essas oportunidades ou mais têm procurado, assim,
dentro daquilo que você tem dentro da Apex? Olha, a Apex, ela apoia hoje produtos e serviços, e a Hum, gente tem cerca de 45 a 50 segmentos hum, que a Apex apoia de empresas do Brasil inteiro. Então, a gente vai desde da proteína animal, móveis, calçados, texto e confecção, software, a parte de etanol e açúcar. Então, tecnologias, uhum, por exemplo, para soluções climáticas. A gente apoia também startups. Então, é um conjunto bastante diverso de segmentos e de empresas, e a gente procura desenvolver os projetos muito específicos para aquele grupo de empresa, porque, obviamente, eu capacitar uma empresa, por exemplo, que exporta serviços de software, não é a mesma capacitação para uma empresa da agroindústria, é. que vai exigir certificações, Uhum, por exemplo, os Estados Unidos, FDA, vai exigir acordos pré-estabelecidos, bilaterais, fitossanitários, sanitários, fitossanitários. Quando você vende serviços de software, às vezes a empresa nem sai do país. Ela uhum, exporta a partir daqui um serviço, um software que vai ser enviado online para uma empresa uhum, em outro país. Então, os nossos programas, eles têm esse componente setorial, uhum. de maneira que a gente possa atender a empresa naquilo que importa para ela. Então, na hora de capacitar, eu capacito diferente. Na hora de fazer promoção comercial, eu faço promoção comercial também de forma diferente. Eu vou participar de feiras, eu não posso levar todo mundo para uma feira, vamos dizer, de texto e confecção, eu levo tudo que. Não, você tem que saber qual é o segmento específico. É moda praia, por exemplo, tem feiras que são só direcionadas para um nicho de mercado. Então, Uhum. normalmente, a gente estabelece parcerias com as associações setoriais e, por meio das associações, a gente chama as empresas e constrói um projeto a quatro mãos. A Apex e o setor privado, sem deixar de levar em consideração também a grande contribuição que os ministérios temáticos fazem também Hum, nesse processo todo de exportação. Então, por exemplo, quem faz as negociações para abertura de mercado do agronegócio é o Ministério da Agricultura, junto uhum. com o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Desenvolvimento, mas a Apex tem que estar colada, porque na hora que esses mercados são abertos, a gente tem que dar o acesso para a empresa estar lá em contato com o mercado local. Então, a gente precisa estar muito coordenado entre nós, setor privado e setor público, para na hora que a gente vê uma oportunidade, a gente avançar. Então, você veja que são várias vertentes que compõem é, é, os projetos que a Apex faz, não apenas lidando com o setor privado, que é quem vai exportar e é quem mais importa, vamos dizer É assim, isso né? Porque aí. são eles que vão fazer negócios, não somos nós, mas também ter os entes de governo atuando cada um na sua responsabilidade para juntos a gente criar essas oportunidades para o setor produtivo brasileiro. Agora, isso é um compromisso, né, Márcia? Quando uma empresa chega na Apex para fazer negócios fora do Brasil, vocês têm um processo de seleção, vocês têm um critério, vocês avaliam. Como é que é esse processo também? A gente tem uma área de relacionamento com o cliente que nos ajuda a segmentar as empresas que nos procuram ou que porventura a gente provoque, porque a gente tem isso também, né? De Uhum, ir nos locais, parte do trabalho dos escritórios regionais, se aproximar também dos setores produtivos e dizer, peraí, vocês conhecem a Apex? Né? uhum, É obrigação nossa fazer com que as empresas conheçam a Apex. Então eu preciso chegar nesse segmento e dizer, vocês já conhecem a Apex? Vocês já exportam? Não, não exportamos. Então, conhecem o PIEX, nosso programa de capacitação para exportação? Ah, não conhecemos. Então, a gente usa a nossa área de relacionamento com clientes e os nossos braços nesses programas. Cada programa desse tem um gestor específico para a gente poder segmentar a empresa, cadastrá-la no nosso sistema de relacionamento com o cliente, para poder oferecer soluções específicas para o estágio de maturidade daquela empresa. Né? Porque, na verdade, é um ciclo. Né? Você uhum. começa ali se capacitando, depois você pode entrar um primeiro programa de rodada de negócio para fazer sua primeira exportação. Depois você está mais maduro, você pode participar de uma feira. Eventualmente, quando você já exporta, você pode ser atendido por um escritório da gente lá no exterior que vai fazer um atendimento personalizado e customizado para sua empresa, mas você só consegue usufruir desse atendimento se você já tem alguma experiência exportadora. Então, não adianta você sair do zero para 10 da noite para o dia. Então, É. tem uma maturidade também que a empresa vai adquirindo e, naturalmente, ela conhece o negócio dela mais do que a Apex.
Então ela também vai dizer, peraí, eu não estou pronta ainda para isso. É verdade. Eu ainda não tenho equipe para mandar para fora. Então eu vou participar, por exemplo, só das rodadas de negócios que vocês realizam aqui no Brasil. A gente tem um programa chamado Exporta Mais Brasil, onde a empresa brasileira não sai daqui e a gente que traz os compradores. Então, a gente faz, por exemplo, uma chamada aberta por meio da nossa área de relacionamento com clientes, onde a gente diz, ó, estamos trazendo compradores desses segmentos, a gente direciona normalmente para as empresas que já estão cadastradas na nossa base, mas a gente deixa aberto para que novas empresas e os parceiros também divulguem, e a gente diz, ó, esses compradores têm interesse nisso, 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 nisso. Então, a gente dá as características e as empresas se inscrevem. E com base nesses critérios, a gente faz uma seleção. Se a empresa atende ou não atende, a gente aloca nela num projeto, nessa rodada, ou seja, no projeto que for. Porque realmente não adianta eu colocar uma empresa para participar de um projeto que ela não esteja preparada. É fato. Porque ela vai se frustrar, ela vai perder tempo, vai perder recursos, seja pelo tempo dela alocado aqui, uma viagem que ela faça para fora, e eu vou frustrar também o meu comprador. Porque ele vai dizer, peraí, Apex, você está botando aqui uma empresa que não é o que eu pedi. Então, esse trabalho, como a gente chama de matchmaking, Aham. né, ele é fundamental para poder eu colocar a empresa certa junto com o comprador certo, e aí, de fato, ela poder marcar o gol, né, que é fazer a venda com aquela empresa. De Né? qualquer maneira, mesmo que ele participe de uma rodada de negócios interna, ele acaba se qualificando, então ele acaba chegando em padrões de qualidade diversos, né? Porque são essas rodadas de negócios são compostas por vários entes, então exigências distintas, Não tenho a né? menor dúvida, você está coberta de razão. O fato, por exemplo, a gente tem programas de missões comerciais apenas para as empresas que estão saindo do PIX. Então, aquelas empresas que nunca participaram de uma missão, de uma rodada especificamente, onde a gente diz, tá bom, você pode não, talvez não efetuar uma venda, mas o fato de você estar lá conversando com as empresas, e a gente avisa as empresas, são os compradores, são empresas iniciantes, mas que estão preparadas. Então, mesmo que a empresa não realize a venda, ela vai se capacitar. Porque ela vai aprender com aquele comprador em potencial e ela vai aprender com as outras empresas que estão engajadas nesse mesmo projeto. Então, eu acho que tem uma coisa muito interessante também nos nossos projetos, que é essa troca entre pares, Uhum. que é um pouco que a gente faz também com o nosso projeto de Mulheres e Negócios Internacionais, que não é só uma capacitação é, é, só específica para as mulheres, não é isso? São todas as capacitações da Apex, mas a gente tem um olhar voltado para a mentoria para a liderança feminina, Hum. porque muitas vezes a mulher é a liderança do projeto dela, da empresa dela. Ela que criou a empresa, ela que criou o produto, é que ela entende do cliente dela. Mas eu já vi, por exemplo, há 2 anos atrás, a gente fez uma rodada na área de texto e confecção aqui em São Paulo, Uhum. onde a empreendedora veio com o marido, porque só podia participar a empresa liderada por mulher. O marido veio junto. Então ela explicava o produto, falava tudo, mostrava, nananã. Na hora de fechar o preço, ela não se sentia segura. Entendi. Aí o marido vinha para fechar o preço. Então, muitas vezes, falta um pouco de confiança Uhum. nesse processo de negociação, que muitas vezes a vida inteira foi o marido, foi o filho, foi o pai que fez. Então, na hora que a gente faz uma capacitação, que ela é mentorada por alguém que já passou pelo que ela passou, Uhum. isso traz um diferencial no processo de capacitação dessa empresa. Então, são programas que ele tem o foco na, 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 na Capacitação mesmo, né? capacitação e na qualificação, na promoção do gênero no comércio exterior, Uhum. mas mais do que isso, é de trazer empresas que realmente têm o potencial, que têm produtos interessantes e para que essas líderes possam assumir a liderança desse negócio do começo ao fim. E isso traz muitos benefícios, né? Porque a gente sabe que empresas, né? A literatura, os estudos mostram isso. As empresas lideradas por mulheres, normalmente, elas investem mais no negócio, É. investe mais na sua comunidade. Então, tudo tem um fim também para o resultado de negócios. É um pouco nessa linha. Agora, assim, eu não quero ser chata, mas a gente voltando um pouco na história do tarifaço, esse panorama todo que você trouxe, né, esse incentivo ao comércio, isso tudo é muito positivo para fortalecer aqui os nossos empreendedores. Agora, você acha que isso tudo ameaça essa cadeia do bem? Vamos dizer assim, né? Tudo que a Apex está fazendo, aquilo que ela se propõe a educar, a capacitar o nosso empreendedor, a colocar ele em contato com esse pessoal lá de fora e também levar a gente lá para fora.
essa nova organização geopolítica, né, seja qual for o resultado, vamos dizer assim, e pegando até um pouco do que você falou antes, o mercado hoje, de uma maneira geral, está um pouco ressabiado, né, desconfiado do que vai, no que vai O que vai acabar. acontecer? É. Você acredita que isso tudo, não importa como vai acabar, mas isso tudo vai afetar essa cadeia do bem que hoje a Apex faz parte, ou seja, levando os nossos empreendedores, trazendo oportunidades? Isso pode afetar, pode reorganizar de alguma maneira? Eu acho que toda essa guerra comercial, né, toda essa incerteza que a gente está vendo no momento, assim, não há dúvidas que essas medidas vão trazer as sequelas no comércio internacional, que vai haver uma redistribuição das cadeias, porque a gente está falando aí de uma crise de confiança, né? A Uhum, gente está falando da maior economia do mundo, onde os países estão com uma certa desconfiança do que pode acontecer. Porque para o investidor, para a empresa que está investindo, para também quem está fazendo suas compras internacionais, o que, que o comércio internacional, o que, que o cenário internacional ele fala para a gente? Tem que existir previsibilidade, uhum, confiança e continuidade. Né? uhum. Então, para você criar esse comércio internacional, essas coisas precisam estar presentes. E tudo que não está presente hoje nesse cenário são esses três pontos que eu coloquei. Então, a gente está falando de uma crise de confiança Uhum, na maior economia do mundo, e seja o que acontecer, vai deixar sequelas. Né? É óbvio que ah, no cenário que foi imposto de diferentes tarifas, né, de percentuais diferentes, alguns países de forma imediata estão sendo mais afetados do que outros. Né? A gente começou ali com uma tarifa, né, pontual em alguns produtos, no aço, na parte do automotivo, no alumínio, depois uma tarifa, né, muito grande para a China, depois se estabeleceu tarifas diferentes para alguns países, o Brasil sempre veio com uma tarifa menor de 10%, agora voltou, está todo mundo com 10%, menos a China, né? Mas, assim, quase todo dia vem uma notícia nova. Agora, uma possibilidade de aumento no setor farmacêutico, né, das tarifas uhum. de importação. Então, isso tudo mexe com essas cadeias globais, e a gente sabe que esse ato de tarifas ele vai criar oportunidades imediatas para alguns, prejuízos para outros, e que isso pode deixar sequelas. Né? Uma coisa que eu acho que pode acontecer para o Brasil é a gente precisa ter, né, serenidade, que eu acho que é o que o governo vem apontando, ter calma, né, de lidar com essas questões todas, colocando sempre a relação que o Brasil tem de ser, de ter uma balança comercial que é superavitária para os Estados Unidos, né? Então a gente não tem déficit comercial, porque tudo isso começou por meio desse estabelecimento de países que têm déficit comercial com os Estados Unidos, né? Então a gente vê, por exemplo, a questão da soja, já havendo uma movimentação da procura da China por mais soja brasileira e diminuição dos embarques dos Estados Unidos, mas a gente já exporta cerca de 70, 80% da nossa soja para a China. A gente quer concentrar mais é, do nosso destino de exportação na China. A China também procura diversificar sua fonte de importação, então a China quer também concentrar mais no Brasil, né? Então há oportunidades para o agronegócio, acredito que há oportunidades na área de proteínas também, mas a gente precisa ter cautela, porque essas coisas podem mudar. Então a gente tem que ter serenidade para continuar mostrando que o Brasil é um país que é que tem fornecimento confiável, que é um país sério. Na questão do agro, nós atuamos com sustentabilidade, com regras importantes e com confiança na área sanitária, fitossanitária e também de negócios. Uhum. Então, continuar mostrando que o Brasil é um país confiável, e aí a gente vê como que a diversificação de compras vai se dar e como que a gente vai também se posicionar para oportunidades que venham a existir nas partes do país, do mundo, onde o crescimento está acontecendo, e eu acho que talvez mesmo com essa mudança toda um pouco incerta, talvez continue crescendo, né? E a gente já vem fazendo isso ah, ah, de certa forma olhando para o Sudeste Asiático, né? Olhando um pouco também para a África, em alguns projetos que a gente vem construindo há algum tempo e avançando já agora no final do ano passado e agora no ano de 2025 também. É importante, assim,
Falando em termos de alianças e acordos, né, até, como é que as empresas podem se fortalecer a sua posição através dessas alianças? Quer dizer, você acabou de dizer que vocês já estão fortalecendo presença em outros locais, né. Nessa nova ordem, se houver, né, e acredito que todos os países agora com esse susto, eles acabaram tendo essa oportunidade de diversificar, eh as empresas devem buscar, mais alianças em locais diferentes, não, e o Brasil também deveria criar um polo aqui, vamos dizer assim, tenho notícias de que em Dubai já existe um hub logístico e também de comércio. Você acha que o Brasil teria um potencial de criar uma coisa parecida? A gente deveria trabalhar um pouco nesse sentido também para criar alianças em outras áreas do mundo? Eu acho que parte do trabalho da Apex é também a gente tem um conjunto de projetos que a gente chama de projetos imagem, Hum, que eles congregam ali um conjunto de empresas, de segmentos, onde o mundo não conhece, às vezes até aqui no próprio Brasil desconhece o que a gente mesmo faz, e a gente tem como parte da nossa missão é de levar também ao conhecimento do mercado internacional coisas que o Brasil vem fazendo. Os Estados Unidos continuam sendo um dos principais mercados, né, para o Brasil, vamos dizer, ali a China, Estados Unidos, a União Europeia são os três principais destinos das nossas exportações. A gente quer continuar dessa forma, então os Estados Unidos são muito importantes para a gente, sobretudo porque tem uma pauta de produtos de alto valor agregado, mas isso não nos impede de explorar outras oportunidades, naturalmente. Para você ter uma ideia, no ano passado, a gente começou uma conversa com a Alemanha por meio da Hannover Messe, que é uma plataforma muito interessante de soluções para a indústria. É possivelmente a maior feira nesse segmento do mundo, onde o mundo inteiro vai para lá. É uma feira de 15 quilômetros, eu acabei de voltar de lá, 15 quilômetros de extensão, onde a inteligência artificial, soluções climáticas, inovação, digitalização, tudo que for o estado da arte na área de tecnologia para a indústria é comercializado, é mostrado nessa feira. E desde o início do ano passado, a gente começou a negociar com a Hannover Messe e a gente estabeleceu uma parceria para o ano que vem, 2026, o Brasil vai ser o país parceiro da Hannover Messe, onde a gente vai ter a possibilidade, a oportunidade de mostrar não só o melhor das soluções tecnológicas para a indústria que o Brasil vem produzindo nessas áreas que eu mencionei, mas também poder mostrar os nossos centros de inovação, as nossas universidades, as nossas startups. O Brasil hoje tem um sistema de inovação que é muito interessante, um dos principais aqui nas Américas, então a gente vai ter oportunidade de mostrar isso. Então, a gente não precisa, a gente pode diversificar, a gente deve diversificar. O Brasil hoje ele tem alguns acordos de diferentes tipos comerciais, né? Então com o Chile, com a Índia, com o Egito, a gente tem acordos de facilitação de investimentos com Angola, com o México. A gente acabou a finalização do acordo Mercosul-União Europeia, que vai trazer a maior área de livre comércio do mundo, né? Deu o Onde que falar é, esse que acordo, hein? demorou mais de 20 anos para ser É. concretizado, mas que vai ter ali um conjunto de 700, quase 720 milhões de pessoas, 20% do PIB global, né? Onde cerca de 92% das tarifas vão ser zeradas. Então, assim, é um acordo muito interessante que vai fortalecer a nossa relação com a União Europeia, que já é bastante grande, é o segundo maior destino, vamos dizer assim, de bloco, né, das exportações brasileiras, e fortalecer também a nossa competitividade, porque hoje a gente tem de estoque algo em torno de 500 bilhões de dólares de estoque de investimento europeu no Brasil. Né? Quando você olha tudo aí nos últimos, desde quando começou a se contabilizar os investimentos estrangeiros no Brasil, é, a União Europeia tem um histórico bastante forte de empresas que estão aqui há mais de 100 anos. Né? Você pega empresas, por exemplo, como a Siemens, como a Bosch, como a IBM, estão aqui há mais de 100 anos no Brasil fazendo negócios aqui. Né? Então, acho que é importante a gente continuar, né, nessa linha que o governo vem fazendo de ampliar os acordos comerciais com outros países, né, e a gente criar esse ambiente de melhoria de negócios. Né? Eu acho que tem um programa também que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, na liderança do vice-presidente Alckmin, ele criou, que é a Nova Indústria Brasil, que é um programa para o desenvolvimento da indústria, muito focado
na inovação tecnológica, na sustentabilidade, na ampliação do comércio para gerar emprego e renda, né? Então, a gente vem acompanhando, quer dizer, até a nossa posição na Hannover Messe é um pouco também em virtude disso, né? São bilhões de investimentos em fundo perdido, em linhas de financiamento que já foram criados e vão ser investidos até aí o final do governo, que vão continuar o avanço da reindustrialização assim de parte da nossa indústria, né? Então é importante a gente estar ligado também nesses acordos, nesses programas e nas plataformas que vão dar acesso às empresas, baseado nesses programas também. Ah, olha, você falando aí de sustentabilidade e inovação, aproveitando que você está comentando isso, eu vi que você são duas áreas que podem ser uma vantagem competitiva, né, para as nossas empresas. Existem polos do comércio, tem empresas que já têm como exigência fazer negócios com empresas que já têm programas bastante maduros de sustentabilidade, que investem em inovação. Eh, para o Brasil, né, como é que isso pode ser uma no contexto das dinâmicas globais, de fazer esse comércio global, inovação e sustentabilidade hoje estão na prioridade para fazer negócios, Eu acho que investi estão na prioridade, hum, não apenas como barreira não tarifária. A gente vê, por uhum, exemplo, né, a União Europeia que estabeleceu a lei antidesmatamento, né, uhum, e outras, né, outras medidas que são impostas de forma unilateral, que a gente, né, acredita que isso pode ser negociado e feito de forma conjunta, né, hum, trabalhando coletivamente. Esse é o nosso desejo, mas sobretudo como diferencial competitivo, né? uhum, Então, hoje o Brasil vem avançando muito nessa área, né, mostrando muita coisa interessante. Eu acho que é importante a gente mencionar também o protagonismo do Brasil como um player internacional. Então, ano passado a gente liderou a reunião do G20, esse ano a gente tem a reunião dos BRICS, a gente tem a COP em Belém, a gente tem o Fórum de Economia Circular, o Fórum Mundial de Economia Circular, que vai acontecer aqui em São Paulo também agora em maio. Então, são muitas plataformas que já colocam o Brasil como uma liderança em temas onde, aliás, em plataformas que temas de sustentabilidade e inovação são obrigatórios. uhum. Todos esses que eu falei, a sustentabilidade, né, seja na parte ambiental, social, claro que econômica também, esses foram temas centrais em todos esses eventos que eu mencionei para você. A própria Nova Indústria Brasil, o programa, tem metas de descarbonização da indústria. Eu acho que países e empresas internacionalizadas que querem descarbonizar os seus negócios têm o Brasil como um destino obrigatório. Por quê? Porque o Brasil é um dos poucos países que tem a maior matriz é, energética limpa do mundo. Se a gente pegar o G20, o Brasil é a matriz mais limpa, né? Que tem como fonte energias renováveis. Se você pegar a matriz elétrica, a gente tem mais de 90% da matriz elétrica vinda de fontes renováveis. A gente já é um grande player na área de energia solar, na área de energia eólica, a gente indo agora também para geração de energia eólica offshore, não apenas onshore, como é a tradição do Brasil. A gente teve a regulamentação da lei do carbono, a gente tem a regulamentação do hidrogênio, com a possibilidade enorme do Brasil ser um dos grandes players, por exemplo, dos combustíveis renováveis. A gente já é na parte do etanol, a Uhum. gente deve ser um dos principais players na área de hidrogênio sustentável e também de combustível sustentável para a aviação, que é uma das indústrias mais poluentes. Então, hoje, a gente não está falando de coisas que o Brasil vai ser, a gente está falando de coisas que o Brasil já é. Olha, Quando você olha, por exemplo, a mineração, o Brasil é um grande produtor de terras áreas e de raras, aliás, e de minerais que são fundamentais para essa transição energética. por exemplo, o nióbio, Por né? exemplo, o nióbio, o lítio. O que a gente quer é acrescentar na nossa cadeia produtiva a agregação de valor. Então, Hum. não apenas exportar o material bruto, mas adicionar valor nessa cadeia produtiva aqui e exportar produtos de valor adicionado. Então, a gente sabe que o Brasil tem tecnologia, tem a matéria-prima, tem mão de obra, a gente precisa trazer investimentos para a gente auxiliar na transição energética por meio também do uso de combustíveis fósseis. O Brasil vai ser o quinto maior produtor de combustível fóssil do mundo até 2030. Então, como é que a gente usa
esse asset para nos auxiliar na transição energética, porque a gente também tem já vigente no Brasil, né, a produção de energias limpas para aquelas empresas que também queiram utilizar o nosso país como uma plataforma de descarbonização. Então, sobretudo para a indústria. Então, eu acho que é sim um diferencial competitivo e nós temos os elementos para levar o Brasil para um patamar ainda mais superior. Ah, eu ia te perguntar uma visão dos próximos 5, 10 anos. Não quero que você seja assim um bidu aqui, né? Até porque a gente fala em termos de perspectiva, mas vocês têm algum estudo, alguma coisa que possa dizer, olha, num horizonte de 5 a 10 anos, o comércio, como é que vai estar para o Brasil, para os empreendedores brasileiros, como é que vão estar organizadas essas alianças, tendo em vista o que você acabou de falar, inclusive, né? Eu sei que em termos de energia, você já deu um panorama aí de 5 anos, né? Que você falou de 2030, mas vocês têm uma visão oficial, pelo menos, em perspectiva, né? Não é uma coisa que vai ser escrita na pedra, mas que possa trazer um panorama das empresas. Andréa, veja, essa é uma pergunta difícil, né? Porque no momento que a gente está fazer qualquer previsão daqui a uma semana, Tá difícil. está meio complicado. Mas a gente não pode deixar de olhar o mercado asiático. Acho que a China vai continuar a ser um motor de crescimento, talvez menos como esperado, mas vai continuar. O Sudeste Asiático também, então a gente vê países como Vietnã, Filipinas, Tailândia, Indonésia crescendo muito já como uma alternativa de produção fora da China. Então são países que estão se tornando polos exportadores e as suas economias estão crescendo muito. Também tem uma população bastante robusta. A Índia também com destaque interessante. Aí a gente olha para a Índia como um produtor na área farmacêutica, na área de tecnologia da informação também. Então, ali o Sudeste Asiático, sem dúvida, é uma área que vai crescer bastante, vai continuar crescendo, a gente acredita. E a gente não pode deixar de falar do continente africano. Né? Se a gente olhar até 2050, ainda até um pouco mais além, o continente africano deve ter 2,5 bilhões de pessoas, né? Essas pessoas vão subir também na sua renda e vão querer ter acesso a alimentos, a proteínas, a outros tipos de produto. Então, a África também se coloca como ah, um continente consumidor, mas também produtor de segmentos, né? A gente está desde do ano passado olhando, por exemplo, com cuidado países como a Nigéria. No início do ano, a gente teve uma missão do nosso presidente, Jorge Viana, na Nigéria, por orientação também do vice-presidente. A gente deve ter uma missão oficial do vice-presidente agora em junho para a Nigéria, que é um país gigante, uma economia super importante, com oportunidades, lógico, de comércio para aquele país, mas também de investimento brasileiro lá. Então, se a gente está olhando um país que está crescendo, que precisa produzir, que precisa de tecnologia, que tem similaridades com as coisas que a gente produz aqui, que tem uma boa relação comercial com o Brasil, a gente pode pensar nas duas vias, tanto exportar para lá como investir também lá, transferência de tecnologia, né? Não só a Nigéria, outros países também. Então, a gente fez um périplo ali em algumas regiões ali da África, fomos para Moçambique, fomos para Angola, né? A gente tem já uma boa relação com a África do Sul, então eu colocaria o Sudeste Asiático e o continente africano como oportunidade para a gente olhar naturalmente, não em detrimento de outros parceiros que já são parceiros importantes, mas a gente olhar também outros segmentos e outras formas de fazer negócios com essas duas regiões. Queria que você desse. A gente está terminando aqui o nosso episódio. Nossa, se deixar, a gente fica, porque o assunto é muito interessante. Eu vou falando, Mas eu eu já tô acho rouca, que né? mas eu acho que é muito importante trazer essa perspectiva, né? A gente está gravando esse episódio num momento em que realmente a prudência está falando mais alto, né? E todo mundo está se perguntando para onde a gente vai, né? Da onde a gente veio, para onde a gente vai. Mas eu acho que o mais importante nisso tudo é você deixar claro que os movimentos estão sendo feitos para incentivar, para continuar, né? Para a gente continuar avançando. Ninguém vai parar, não, eu vou parar para ver onde vai dar. Não, na verdade, a gente está trabalhando elementos para que a gente possa continuar, e seja qual for o cenário, isso vai dar uma continuidade para algum lado. Sim, né? eu acho que é exatamente isso. O que nós temos na Apex é continuar o trabalho que vem sendo feito, estar disponível para adaptar, para ser ágil para as mudanças que certamente
vão acontecer, continuar no apoio das empresas, sobretudo as pequenas e médias, que são as que mais necessitam, continuar trabalhando com os parceiros, seja o Sebrae, que nos ajuda aí na capacitação para exportação e também no fortalecimento dos negócios, na atuação de todos os ministérios e ter essa coordenação com os ministérios, atuando em parceria com eles, com as instituições privadas, ter calma, né, e tranquilidade para ir avançando e, junto com as empresas, tentar ir descobrindo esses caminhos que muitas vezes, de repente, a gente dá uma parada aqui, avança um pouco ali, espera um pouco esse aqui que está meio confuso, avança naquele que está mais claro, mas o importante é não parar, porque o comércio exterior é isso. Ele é uma atividade que ela dá trabalho, porque tudo que a empresa faz para o mercado interno, ela vai ter que fazer para o mercado externo. Então, entender mercado, entender preço, entender embalagem, fazer marketing, né? Então, ela tem que estabelecer aquela estratégia, mas é uma estratégia que, para ter resultado, é de longo prazo. Então, tem que ter um compromisso da empresa. E a empresa pode avançar nesse compromisso com o apoio da Apex. Os nossos programas, eles são programas de longo prazo. Então, é muito importante a empresa saber que ela tem alguém que ela pode contar, né? Não só a Apex, mas também, por exemplo, as nossas embaixadas, como os SECONs, que são os departamentos de promoção comercial nas embaixadas, os nossos parceiros, as associações comerciais, porque ninguém faz nada sozinho. Né? A Didância Agrícola, a gente agora mesmo está terminando um périplo em várias regiões, onde a gente faz um alinhamento estratégico com os adidos agrícolas que estão nas embaixadas, com os SECONs que estão instalados nas embaixadas, nos países que são importantes para né, os segmentos brasileiros, para a gente ter essa certeza que a gente está, ou tentar pelo menos o máximo possível, porque certeza ninguém tem, que a gente está indo para o caminho certo, que a gente está indo junto e que a empresa pode contar com esse apoio da Apex e dessas instituições que eu mencionei. Então, o recado talvez, André, que eu acho que você falou muito bem, é contar com a gente, né, tá ligado aí nos nossos canais, entrar no nosso site, né, www.apexbrasil.com.br. Lá tem o site, telefone, todos os nossos escritórios, se cadastrar para receber os informativos das nossas plataformas de promoção. Tem um conjunto enorme de estudos de mercado, de mapa de oportunidades que ali estão livres, a empresa pode acessar e já começar o seu planejamento utilizando esses instrumentos de inteligência comercial, porque sem inteligência, sem planejamento, ninguém sai nem de casa. Então, a gente pode cortar caminhos. Né? Parte do nosso trabalho é diminuir o custo de entrada da empresa nesses mercados e o tempo, que também é custo. Né? Se você diminui o tempo, você reduz seu custo de entrada. Então, usar tudo que já está disponível nos nossos sites e por meio do atendimento dos nossos escritórios. E aí a gente continuar, né, sem medo de ser feliz. É isso aí. Olha, Márcia, foi muito bacana conhecer a atividade da Apex e como ela incentiva as nossas empresas a fazer negócios pelo mundo, né? Todo o suporte. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigada novamente pela sua disponibilidade, Eu que trazendo agradeço. aí seus conhecimentos e trazendo toda essa bagagem que incentiva os nossos empreendedores a continuarem a fazer comércio pelo mundo. Muito obrigada. Obrigada a você, André. É um prazer. Para você que ficou com a gente até aqui, confere a entrevista da Márcia Nejainha, representante regional da Apex Brasil, no escritório aqui de São Paulo. Muito obrigada por você estar aqui com a gente no Intermodal Cast. Anota aí na sua agenda, de 22 a 24 de abril, lá no distrito do AMB, a gente se encontra no estúdio da Intermodal Cast. E só para reforçar, hein, gente? Soluções de logística de ponta a ponta, a Intermodal tem. Até a próxima.